Boa noite a todos. Então, estamos aqui mais uma vez, né, para a nossa aula do estudo do curso preparatório de Espiritismo, e hoje nós faremos a nossa 22ª aula, mas a 23ª e a 24ª estaremos finalizando esse curso. E como sempre, nós iniciamos pela correção do exercício da aula anterior, que no caso é a 21. Então, nós temos aqui na aula 21, a primeira questão, que seria: qual a missão do Espiritismo? Quem gostaria de fazer? Posso fazer essa? Pode, Cecília, por favor. Eu respondi assim: a missão do Espiritismo é propagar o aprendizado da doutrina, principalmente no que diz respeito ao Evangelho de Jesus, com a finalidade de amor ao próximo e a prática da caridade. Tá perfeito. Só faltou acrescentar que o Espiritismo seria o consolador prometido por Jesus. Então, a função, a missão do Espiritismo está absolutamente correta, mas eu só acrescentaria isso para ficar um pouquinho mais completo dentro, assim, da gente estar memorizando a questão das revelações, né, que foi Moisés, Jesus e o Espiritismo como consolador prometido. Parabéns, Cecília. A segunda questão: qual a importância da literatura espírita? Quem gostaria? Pode ser eu. Pode falar, amor. Qual a importância da literatura espírita? A literatura espírita desempenha um papel crucial no desenvolvimento pessoal e na compreensão da vida, oferecendo perspectivas sobre a morte, a reencarnação e a lei da causa e efeito. Ela fornece ferramentas para lidar com as dificuldades da vida de forma mais consciente e serena, além de promover valores morais e éticos. Muito bem, ficou melhor do que a minha, Selma. Olha, gostei. Ficou mesmo. Terceira. Na sua opinião, como está o Espiritismo na atualidade? Quer fazer, Silvia? Vou fazer. Diz assim: o Espiritismo continua relevante e ativo na atualidade, com um número significativo de seguidores e centros espíritas espalhados pelo mundo, especialmente no Brasil. A doutrina, que combina elementos de ciência, filosofia e religião, busca oferecer um sentido para a vida, esclarecer questões existenciais e promover a prática do bem e da caridade. Perfeito também. Ficou diferente do meu, mas está bem perfeito. Eu peguei do PDF, aí eu respondi assim: hoje sente-se a necessidade da unificação do Espiritismo em torno do ideal do ensino espírita, do aprendizado da doutrina, principalmente no que diz respeito ao Evangelho de Jesus, com a prática da caridade e do amor ao semelhante. Se o Espiritismo começou com curiosidade causada pela estranheza dos fenômenos e passou para a fase do raciocínio e da filosofia, é chegado o terceiro momento, da aplicação e das consequências. Já superamos a etapa da fé cega e chegamos ao porto seguro da fé raciocinada, sob as claridades inegáveis de um novo tempo. Não basta reconhecer o Evangelho, é preciso praticá-lo. Não é suficiente ter os exemplos de Jesus na memória, é imprescindível inscrevê-los no coração e segui-lo além dos limites do tempo. A sua está até mais completa com relação à atualidade do Espiritismo mesmo. Parabéns, Silvia. Quarta questão: quem são os trabalhadores da última hora? Gostaria de fazer, Cecília? Sim, eu respondi assim: são aqueles mais evoluídos que caminham por linha reta, dedicando e esforçando-se para a evolução interior e auxílio fraterno. Tá certo. De uma forma um pouquinho mais abrangente, a gente pode estar exemplificando aqui que essa questão dos trabalhadores da última hora, inclusive você falou que estava com um pouquinho de dificuldade de entender a parábola, né? Em linhas gerais, nós fomos criados em momentos diferentes, cada um de nós, né? Até dei o exemplo de Jesus Cristo, que atingiu a esfera crística, que é um espírito muito antigo, e chegou ao patamar de poder ser o criador, o governador do Brasil. Do Brasil não, do planeta
Terra. Então, ele foi um espírito criado há muito mais tempo do que nós. E então, essa questão dos trabalhadores da última hora está ligada também à questão do momento em que nós estamos passando, da transição planetária, em que muitos são chamados e poucos os escolhidos, porque em todos os momentos, o convite da reforma íntima, do trabalho, da elevação moral e espiritual, ele é extensivo a todos. Porém, nem todos atendem esse chamado, mas há aqueles que atendem num primeiro momento, até porque já tiveram experiências anteriores dentro desse perfil de trabalho e de reforma íntima e que, portanto, já se identificam mais e são imediatamente aceitos. E cada um, no seu momento, vão despertando e acatando o convite a essa renovação e a esse trabalho. Então, aqueles que são representados na parábola como os que chegaram por último e trabalharam aos olhos do mundo um número menor de horas, de tempo, na verdade, foram aqueles que já tinham um preparo maior, baseado em experiências anteriores, e que assumiram o trabalho de última hora, porém, com um afinco, uma dedicação, um amor e o primor muito diferenciado de outros que trabalharam mais horas, de uma forma, sei lá, podemos dizer, mais automática, ou com menor clareza de sentimentos, de empenho, e etc. Então, todos nós, nesse momento, estamos aqui encarnados, estamos nos empenhando em estudar, em aprender, a adquirir autoconhecimento, a trabalhar na reforma íntima, com o compromisso de nos tornarmos pessoas melhores, nós somos também representados nessa faixa de trabalhadores da última hora, ou seja, aqueles que vieram no momento, praticamente no limiar, da transição planetária, no sentido de alavancar essa energia, essa frequência do planeta, através de si próprio, com esse conceito da elevação moral, espiritual, autoconhecimento, voluntariado, amor ao próximo, etc., a gente emite uma energia diferente que vem auxiliar nessa massa energética que ajuda o planeta a estar numa frequência adequada para a transição planetária, mesmo que seja, por si só, um trabalho individual, que é essa conquista individual. Mas em algum momento isso irá transbordar, para aqueles que ainda não transbordou, na assistência ao próximo, através de tantas circunstâncias que a vida nos colocam diariamente em oportunidade de ser útil, quanto até mesmo instituições e voluntariados. Então, todos esses, e podemos nos considerar dentro desse perfil, como trabalhadores da última hora. A quinta questão. O que significa os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? Gostaria de fazer, Selminha? Pode ser. Já estava ligado. O que significa os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos? A frase, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, é uma referência bíblica que indica uma inversão de valores e expectativas no reino de Deus, em comparação com a lógica do mundo. Aqueles que são considerados inferiores ou menos importantes na sociedade podem ser exaltados, enquanto os que se consideram superiores podem ser surpreendidos ao descobrir sua posição. Uhum. Sim, é no sentido, como você falou também, né? Pegou uma passagem bíblica, e com relação à parábola que nós estudamos na aula passada, também é no sentido daquele espírito que se compromete e que acaba tendo uma linha quase reta em termos de conduta, a porta estreita, o caminho reto, a exemplificação, a vivência dos ensinamentos de Jesus, mesmo que, óbvio, a gente venha a tropeçar, escorregar, que são
naturais da nossa natureza humana, mas imediatamente a gente se propõe ao caminho. Então, supostamente, seria esse caminho que nos levaria a chegar primeiramente nos lugares, né? E os últimos... Pode falar. Não, sim. Não, eu tô concordando. Tá. Então, e os primeiros poderiam ser os últimos, porque seriam provavelmente aqueles que foram criados primeiros, que já tiveram o maior número de oportunidades reencarnatórias, mas que não atenderam de imediato esse chamado da vivência, da exemplificação do evangelho, caminharam muito tempo pela porta larga, pelas coisas do mundo, dando importância a outros valores, e tomaram atalhos e caminhos mais tortuosos. Então, apesar deles terem sido chamados primeiros, porque estão nesse ciclo reencarnatório há mais tempo, eles chegarão por último em relação ao primeiro exemplo, porque a cada um, através do livre-arbítrio, se há a escolha livre de como alcançar e caminhar no seu aprendizado. Porque, como eu já disse anteriormente, todos nós, infalivelmente, até aquele ser que hoje pode ter cometido um crime horrendo e que ganhou a antipatia geral do mundo pela globalização aí de internet, esse também chegará ao estágio de espírito puro. Agora, o tempo que cada um vai levar, como será o caminho de cada um em termos de provações, expiações, a vida mais ou menos feliz, isso vai depender do mérito individual. Mas que todos nós chegaremos, todos nós chegaremos. Sim. E a sexta e última, na sua opinião, qual o principal ensinamento da parábola? Gostaria de fazer, Silvinha? Tá bom, vou fazer. Ó, o principal ensinamento de uma parábola... Desta parábola. Da parábola em referente ao primeiro, né? Do trabalhador da última hora. Essa que a gente estudou na aula passada. Então, quer transmitir... então, não, eu achei que era sobre todas as parábolas. Eu fiz em relação a todas as parábolas. Eu fiz assim, ó. Aquele conceito abstrato, desperta a reflexão, revela verdades profundas. Então, eu fiz em relação a todas as parábolas. Eu não pensei que era sobre essa. Então, bom, tudo bem, dá para... Você fez uma resposta correta dentro daquilo que você entendeu, mas aqui a questão é com relação à parábola do trabalhador da última hora, que é a que nós estudamos na última aula, né? Eu respondi... Os primeiros, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos, é isso? É um pouquinho mais detalhado. Eu coloquei assim: o principal ensinamento da parábola do trabalhador da última hora é que não importa em que momento da nossa trajetória incorporamos de fato a vivência dos ensinamentos de Jesus e passamos a exteriorizá-los no mundo, através do exemplo vivo e do auxílio aos nossos semelhantes, criaturas de Deus. O que conta é a forma como realizamos, com amor, fé, dedicação e intensidade, independente do tempo, pois muitos são chamados de cada vez e todos serão chamados no curso dos tempos, mas como é sempre muito grande o número de retardatários em relação aos obedientes, acontece que poucos serão os escolhidos de cada vez. Então, é o que eu falei um pouco com relação às outras questões, né? Todos nós, independente de quem, dentro da nossa trajetória, recebemos o convite, seremos chamados, uns aceitarão primeiro, outros não, mas que independente de qualquer coisa, todos chegaremos lá. E o que conta é a maneira como nós executamos a nossa vivência, a nossa tarefa, com fé, com amor, com dedicação, com intensidade, independente do tempo. Então é isso. Concluída essas 6 questões, alguém tem mais alguma pergunta? Podemos passar para a frase? Então, nós temos aqui:
a questão reflexiva da reforma íntima, né? A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Qual é sua percepção e atitude sobre isso? Então, aqui nós temos uma afirmação, né? De que a parentela é um campo de aproximação, ou seja, todos os nossos parentes, especialmente os mais próximos, o nosso núcleo familiar mais chegado, aquele subnúcleo com quem a gente tem uma maior interação devido à proximidade, eles representam uma oportunidade de aproximação entre todos os seres, no sentido de nós irmos aparando as arestas das diferenças, reformulando atitudes errôneas que tivemos em encarnações passadas em relação àquelas pessoas, consequentemente transmutando os sentimentos negativos em positivos, pequenas inimizades em amizades, pequenos desamores, antipatias em amor, em simpatia. Então, sempre a gente deve considerar a parentela como uma aproximação, independente do quanto a gente ainda tenha que respirar fundo, que nos calar quando tem vontade de ter uma atitude reativa, porque além disso tudo representar o exercício da caridade moral, que é muito mais difícil de se praticar do que a material, que geralmente a gente se organiza do que é excedente e daquilo que a gente tem condições de dispor. Então, sempre temos que ver como uma oportunidade de aproximação, uma oportunidade de reparação. E se nós formos olhar as questões da dificuldade da reencarnação, não só como uma oportunidade de vir e de ter um corpo físico, mas principalmente da espiritualidade conseguir reunir pessoas que têm a necessidade de ter uma fatia de convivência para poder operar na sua própria vida tudo isso que nós acabamos de dizer. Então, vocês vejam que é algo extremamente trabalhoso e que muitas vezes passou-se dezenas, centenas de anos para que fosse possível essa reaproximação, essa oportunidade de reparação. Por isso é que a gente tem sempre que encarar como um campo de aproximação e não como um cativeiro, como um castigo, como algo que eu não gostaria de experienciar, como algo que, poxa, essa pessoa está sempre me causando algum tipo de descontentamento. Porque muitas vezes até a minha própria opinião com relação ao que seria um descontentamento, na verdade, é uma frustração das minhas expectativas com relação àquilo, de como eu gostaria de ser tratado, e não necessariamente uma intenção ou uma vontade direcionada do outro em nos contrariar, em nos magoar. Muitas vezes a pessoa está somente sendo ela mesma e nem tem conhecimento daquilo que vai dentro de cada um do outro e das suas expectativas em relação a ela, e também não consegue ser diferente, né? Porque cada um de nós somos fruto da nossa experiência anterior reencarnatória, fruto da educação que recebemos hoje, fruto das vivências que nós vamos tendo, que cada dia nós temos oportunidade, através da socialização, dos ambientes, do conhecimento, da leitura e de tudo aquilo que nós somos capazes de captar, apurar e transformar, nós vamos mudando. Nós somos pessoas constantemente em processo de transformação. Nem mesmo depois da morte nós abandonaremos esse processo de transformação. Então, há a necessidade de se ter um olhar mais empático, mais amoroso, com relação às diferenças e divergências que nós vemos, observamos nos nossos relacionamentos íntimos, né? Porque cada um dá o que tem. E muitas vezes o que a pessoa está oferecendo é o melhor que ela consegue dar naquele momento, apesar da minha expectativa ser maior. E muitas vezes aquilo que eu acho que foi propositadamente negativo,
nem de longe passou pela cabeça ou pela intenção do outro. É apenas uma maneira diferente de encarar os fatos e a vida. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar de empatia com relação ao próximo. É claro que sempre preservando a nossa integridade física, a nossa integridade emocional. Se nós estivermos dentro de um relacionamento abusivo, seja lá por quem for, que venha nos trazer perdas emocionais, transtornos emocionais, desequilíbrios emocionais, aí a gente tem que procurar, através da reforma íntima, não revidar o mal, procurar resetar aquele sentimento, né, que a gente não vai estar levando para frente em termos de retribuir negatividade, mas manter uma distância amorosa em relação ao outro. Se for necessária a convivência, que seja, mesmo que socialmente, se a pessoa precisar, a gente ajuda, mas a gente sempre tem aquela linha limítrofe de limite para que nós não venhamos a padecer em relação a relacionamentos abusivos. Então, em linhas gerais, é o que eu disse inicialmente, em exceções, que cada um deve saber mensurar, tem essa conduta de segurança íntima. Alguém gostaria de fazer algum comentário? E tudo isso que eu falei amplamente, no sentido de exemplificar o que a frase afirmativa quer dizer, era para vocês fazerem uma reflexão em primeira pessoa do singular, ou seja, eu, no sentido de como eu, Irene, estou me posicionando na minha vida com relação à minha parentela. Se eu estou vendo como um campo de oportunidade de aproximação, ou se eu trato como um cativeiro, como eu me sinto, como eu vivencio isso no dia a dia. Então, essa parte é que era a lição propriamente dita, essa reflexão com relação a mim e à afirmação da frase. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação, ou podemos dar continuidade? Então, vamos para frente. Fechar aqui, vamos compartilhar a apresentação. Muito bem. Então, vamos dar início à nossa 22ª aula propriamente dita, né? Então, nós teremos aqui na parte a história de Belarmino Bicas, que eu particularmente achei muito interessante. Na parte B, a reforma íntima, né, que é um tema que nós vimos debatendo desde o nosso primeiro dia de aula. E na parte C, as atividades, que são as questões de fixação e a frase reflexiva que nós veremos na próxima semana. Então, aqui nós temos o primeiro slide, que diz a história de Belarmino Bicas. Depois da festa beneficente em que servíramos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido. Bem, já que estivemos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Ante a surpresa que nos assaltou, Belarmino prosseguiu. Soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhe um assunto. Que assunto? Acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38, e, como sempre, fora irascível por temperamento.
Irascível é aquela pessoa que tem um comportamento negativo quando se sente contrariado. Então, tipo assim, aquela pessoa que fica de cara feia, fica mal-humorado, fica indiferente, dá um gelo nas pessoas e nas situações. Abracei os princípios codificados, né? Já falei, irascível por temperamento. Organizei, desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as minhas exasperações, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. Então, nós vimos aqui que esse personagem, o Belarmino, ele se tornou espírita aos 38 anos e ficou assim muito encantado com tudo que a doutrina passava e que, fascinado até pela questão assim de melhoria, de reforma íntima, muito embora ele já tinha a percepção de que ele tinha um temperamento difícil. E, dentro de uma boa intenção, ele começou a, de certa forma, organizar e enumerar todos os pequenos dissabores que ele tinha no decorrer do dia a dia, para que ele pudesse estudar as causas posteriores. Então, de certa forma, ele foi relacionando. E aí vamos dando continuidade. Os meus desconchavos, porém, foram tantos que, apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Então, vejam que ele próprio está pedindo aqui para uma pessoa que tem facilidade em estar passando comunicação, para gerar uma psicografia, quiçá um livro, o testemunho dele, que foi espírita aos 38, desencarnou aos 58, e aqui ele está atribuindo que ele abreviou, ele tinha um tempo reencarnatório de 80 anos, e ele desencarnou aos 58, 22 anos antes, retornando à pátria espiritual como suicida indireto. Por quê? Ele atribui ao temperamento dele, que foram tantos apontamentos que ele acabou prejudicando o seu corpo físico, a sua permanência no plano material e abreviando 22 anos da sua vida. Somente aqui, lá no plano espiritual, né, pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. Então, ele chegou à conclusão, somente no plano espiritual, o quanto que ele perdeu, o quanto que foi infrutífero, tudo que ele acumulou dentro de si, em questão de mágoa, de desilusões, de quebra de expectativa, de orgulho ferido, de vaidade, quanta asneira em nome do sentimento. Então, em nome do sentimento dele, que ele se sentia ferido, por qualquer que seja o motivo que nós vamos elencar aqui, ele classificou como uma asneira e quantos tesouros perdidos, quantas oportunidades de ter uma vida mais leve, de procurar ser mais feliz, de ser mais grato, de aproveitar aquela experiência reencarnatória. Ele perdeu tudo isso por bagatelas, como ele mesmo diz. E exibindo um curioso papel, Belarmino acrescentava: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amus. Amus também são atitudes de azedume, de contrariedade, de você se sentir ofendido,
de ficar contrariado, demonstrar essa contrariedade, de ir ali cutucar a ferida e estar ali em cima. Explique ao pessoal na Terra que mau humor também mata. Foi então que passei a leitura da interessante estatística de irritações que não me furto a satisfação de transcrever. Belarmino Bicas. Número de cóleras e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956. Então, foram 20 anos que ele permaneceu na doutrina e que ele foi fazendo essa leitura, esse diagnóstico, esse levantamento das contrariedades dele, durante 20 anos. 1.811 contrariedades, né? Em razão de contrariedades com a família. 906 por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. Não, aquela pessoa exigente, né? Nada está bem limpo, nada está muito gostoso, tudo é falho. 1.614 por alterações com a esposa, em divergências na conduta doméstica e social. Aqui ele tinha esposa, mas se aplica a ambos os sexos, né? As divergências que a gente vai tendo aí. 1.801 por motivo de desgostos com filhos, genros e noras. 11 por descontentamento com os netos. 1.015 por entrar em choque com chefes de serviço. 1.333 por incompatibilidade no trato com os colegas. 1.012 em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca monta. 614 por mal-entendidos com vizinhos. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 1.089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. 777 por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagem de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações. 419 por desavenças com leiteiros e padeiros. 820 por malquistar-se com garçons em restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldade em serviços de telefones. 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. 901 por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou de perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Total, 16.386 exasperações inúteis. Esse, o apanhado das irritações do prestimoso amigo Bicas. 16.386 dissabores dispensáveis em 7.300 dias de existência. E isso nos 4 lustros mais belos de sua passagem no mundo, porque iluminados pelos clarões do Evangelho redivivo. Lustros é uma palavra que se usava para denominar um agrupamento de 5 anos. Então, como ele passou 20 anos dentro da doutrina espírita, dos 38 aos 58, foram então 4 grupos de 5 anos, 4 lustros, em que ele fez essa relação diária de dissabores.
E justamente num período em que ele estava em contato mais próximo com o Evangelho Redivivo, com os ensinamentos de Jesus, fazendo parte de uma casa espírita, provavelmente estudando, né, provavelmente colaborando em termos de trabalho voluntário, e ainda tendo o cuidado de tentar estudar depois as suas próprias suscetibilidades. Por isso é que ele fez as anotações. Só que ele esqueceu de colocar em prática tudo aquilo que ele adquiriu em termos de ensinamento. Então, quando nós não exercitamos ativamente aquilo que nós aprendemos, buscando, através da nossa reforma íntima, colocar em prática, é um conhecimento vazio, é um conhecimento perdido. Não é porque você desencarnou e chega no plano espiritual e pensa assim, nossa, eu passei 50, 40, 30 anos auxiliando na casa espírita, fui voluntário de um orfanato, de um asilo, eu ajudava no serviço social, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Ótimo, é melhor do que não ter feito nada, né? Sempre a gente aproveita alguma coisa. Mas enquanto nós não nos tornarmos pessoas melhores, essencialmente, melhorando os nossos sentimentos, as nossas atitudes, vivenciando o máximo que conseguir os ensinamentos de Jesus, nós não estaremos realmente nesse caminho de transformação. Nós estamos buscando através de atitudes que o mundo vê. E muitas vezes, a gente até inconscientemente não consegue enxergar que uma atitude, às vezes até exagerada por algumas pessoas, que tudo que é demais é prejudicial, né? Se você faz muito trabalho voluntário, você esquece da família, ou não dá devida atenção, tem que ser tudo muito bem equilibrado, mas você se dedica mais à atividade que as outras pessoas veem, aquilo que é uma vitrine de visibilidade. Então, muitas vezes, até de uma forma não consciente, você acha que você está fazendo bastante, mas no fundo, se você tivesse olhos de ver e exercício real na reforma íntima, talvez você conseguisse enxergar que é a visibilidade que o seu trabalho está dando, que é o que te deixa satisfeito e contente. Quando deveria ser aquilo que emerge de dentro de você, que te traz calma, paz, leveza, tranquilidade, a maneira como você aprende a encarar as coisas do mundo, as adversidades, as contrariedades, as frustrações, a convivência com pessoas que pensam de forma diferente de você. Então, é isso que te transforma numa nova pessoa. E não só, pura e simplesmente, ser voluntariado num hospital, num asilo, num orfanato, num serviço social, numa casa espírita. A reforma íntima, ela tem que ser o nosso principal foco. Independente de estarmos inseridos ou não numa instituição religiosa e num trabalho voluntário. A reforma íntima, a transformação moral, tem que ser o principal foco, o principal objetivo da nossa vida. Então, aqui continuando, né? Que durante os 20 anos que o Bellarmino esteve em contato com a doutrina, ele esqueceu de vivenciar, através de atitudes, aquilo que ele vinha aprendendo. Esqueceu de transformar na próxima semana, no próximo dia, no próximo mês, no próximo ano, porque ele fez anotações por 20 anos, gente. Se ele tivesse, logo no primeiro mês, se preocupado em ir corrigindo cada um desses pequenos deslizes, provavelmente ele não teria chegado a esse número. Provavelmente ele não teria se desgastado no seu metabolismo, causando, pelo seu desequilíbrio emocional, algum tipo de enfermidade que abreviou a estadia dele aqui na Terra, o seu período reencarnatório, em 22 anos. É muita coisa mesmo, praticamente um quarto da vida, né? E aí, continuando.
cumpro-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência que, ao nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades. Embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de espírito lorateiro, né? Para quem não acredita fielmente naquilo que é dito e acha que sempre pode ser uma comunicação falsa. Mas aqui a pessoa que transmitiu, que fez chegar de fato, né, que aqui está escrito que é de Francisco Cândido Xavier, do livro Cartas e Crônicas, então a gente vê que podemos dar uma grande credibilidade, né? E o espírito que passou, ele disse que julgou que isso realmente era tão importante quanto qualquer observação que previne desequilíbrios e enfermidades. Inclusive, nós já falamos, não sei se foi durante as aulas ou em alguma pequena palestra, exposição de evangelho que eu tenha publicado aí no canal, a respeito de que o equilíbrio emocional, ele também é uma prevenção de enfermidades e ameniza, né? Eu acho que era mais ou menos isso. O autoconhecimento como prevenção e alguma coisa no sentido de atenuar as enfermidades. Foi uma palestra, sim, que eu gravei do trabalho de cura. Então é isso, gente. Eu, particularmente, gostei muito dessa história aqui do Belarmino Bicas. Eu achei que dá uma reflexão muito rica, muito ampla para todos nós. E se alguém quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, alguma colocação, esse é o momento antes de partirmos para a segunda parte da aula. Bom, como ninguém se manifestou, vamos então para a parte B. A parte B, que é a respeito da reforma íntima, né? E é o assunto que a gente vem debatendo aí há bastante tempo. Então, nós temos aqui essa imagem, você vê assim, da moça, né? Parece que totalmente coberta aí por uma crosta, que representa as limitações, as imperfeições, e aos poucos ela vai talhando ali no próprio corpo, com um martelo e um instrumento que me fugiu o nome, mas tá, vocês estão vendo aí, vai batendo assim e vai abrindo uma fresta, retirando um pedacinho de uma casca, que isso representa muito bem esse processo lento e diário que nós vamos desempenhando na nossa transformação moral. E aí tem a frase aqui na foto, né? Reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não a anulação de uma parte de nós, considerada ruim. É uma interessante colocação essa daqui, né? É uma melhoria e não uma anulação. Porque se a gente camufla, anula, deixa quieto, põe num canto, joga a sujeira para debaixo do tapete, um dia alguém vai demover aquele tapete e essa sujeira vai se levantar e aquilo permanece, porque de fato nós não nos melhoramos, nós anulamos determinada coisa por um período de tempo que é restrito. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Então, vejam, aperfeiçoamento gradativo é algo que nós vamos fazendo aos poucos, com o objetivo da nossa felicidade. E aí vamos ao texto. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Então, isso aqui acho que é o assunto das primeiras aulas, né? Que todos nós fomos criados simples e ignorantes, porém, a nossa centelha divina, ela tem todo o potencial latente que nós vamos desenvolvendo de acordo com a nossa conquista individual e pessoal ao longo de toda a nossa existência, diversas reencarnações, até chegarmos ao estágio de espírito puro, ou seja, da mesma forma que uma semente de laranja, aquela semente pequenininha,
encerra dentro de si todo o potencial para se colocado em solo fértil, se transformar numa grandiosa árvore que vai gerar frutos, nós também, enquanto seres encarnados, criaturas de Deus, temos na nossa centelha divina, tal qual essa sementinha, todo o potencial de sermos um espírito puro em um dado momento, de acordo com a nossa trajetória. Então, fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem uma vivência do conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e, progressivamente, conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximar-se dele. A felicidade eterna e sem perturbações, eles encontrarão nessa perfeição. Então, ou seja, à medida que nós vamos evoluindo e quando chegarmos a esse estágio, nós encontraremos, sim, a felicidade eterna e sem mácula, né? Sem perturbação, porque estaremos perfeitos. Pelo seu livre-arbítrio, cada um segue o caminho do bem ou do mal, instruindo-se através das lutas e tribulações da vida corporal. Em suas muitas existências, tem a oportunidade de melhoria progressiva. Ao seguir a lei natural, que é a lei de Deus, o homem torna-se feliz. E os homens, desejando pesquisar a lei de Deus, verificam que ele se encontra na consciência. Aprendem, depois, que Deus ofereceu ao homem o modelo mais perfeito que lhe servir de guia, Jesus. Jesus trouxe-nos ensinamentos pelo seu exemplo e também em forma de parábolas. Hoje, temos os ensinamentos dos Espíritos que vieram esclarecer aquelas questões necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. O Espírito Verdade, em comunicação no ano de 1860 em Paris, nos diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Para tanto, é preciso educar o espírito, para que possa, à luz dos ensinamentos de Jesus, transformar-se no homem novo, substituindo o homem velho do passado. Como? Transformando seus defeitos e vícios em qualidades e virtudes. E aos poucos, seus efeitos irão se manifestar nos sentimentos, nos pensamentos e nos atos exteriores. Ou seja, conforme a gente vai se empenhando nessa transformação dos nossos defeitos e vícios em qualidades e virtudes, é automático que, aos poucos, essa mudança vai reverberar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, se manifestando nos atos exteriores, que é aquilo que a gente espontaneamente vai demonstrar no mundo, porque é algo que nós transformamos e que passou a fazer parte intrínseca de nós mesmos. São as transformações morais na modificação da sua conceituação de vida, afinando-se bem com os ensinamentos do Divino Mestre. Jesus nos deu inúmeras lições. No Sermão do Monte, dá-nos uma lição de amor em que cita as bem-aventuranças que nos aproximam de Deus e que nos servem de consolação. Aprendemos que necessitamos conquistar virtudes, mansuetude, caridade, benevolência, pacifismo, e buscar a paz interior, que é uma conquista íntima do espírito, orando e vigiando nossos pensamentos. Então vocês vejam, né, uma conquista íntima do espírito, a paz interior, que é fruto de todo esse processo. Porém, orando e vigiando
nossos pensamentos. É assim que crescemos para Deus, com o coração sem máculas, sem manchas, sem nódoas, não colocando um remendo em roupa velha, mas tecendo um tecido novo em trama mais resistente para que perdure. A roupa velha é o homem velho, e o homem novo é aquele que recebe o tecido novo, que seria o tecido da compreensão, da preparação, da purificação de serviços. Tudo resumido na reforma íntima, que é o principal fundamento e finalidade dos estudos que realizamos na doutrina de Jesus. Então, aqui, olha, está reafirmando o que a gente sempre fala. O objetivo do conhecimento, do estudo, do autoconhecimento, é a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Não se pode usar o termo reforma íntima separada de sua verdadeira e irrecorrível significação, a de transformações morais. O que, acima de tudo, deve interessar aos homens encarnados é a progressão espiritual, pois esta é a única finalidade dos seres em todos os escalões e em todos os mundos. Espiritualização é a exteriorização, é o vir à tona da centelha. Então, aquela questão da sementinha que nós viemos falando, que tem ali, né? Todo o latente, todo o cabedal do que é necessário para dentro do nosso esforço nos tornarmos um dia espíritos puros. Então, está dizendo que a espiritualização, ou seja, à medida em que você se torna mais contato com a espiritualidade, com todas as leis que regem o mundo material e espiritual e todos esses processos que a doutrina aqui nos orienta através dos nossos estudos, é uma exteriorização, é um vir à tona, é um emergir de mais um potencial latente da nossa centelha divina, que aos poucos a gente vai garimpando para que venha mais e mais à tona, através do nosso processo de melhoria. Isto é, do eu interior, no esforço de sintonizar-se à vibração universal divina, que é harmonia, luz e amor. É sobrepor-se ao homem material, purificando-se para conquistar o direito de viver em mundos mais perfeitos. É fácil distinguir aquele que se espiritualiza. Basta ver como se manifesta na vida comum os seus sentimentos, pensamentos e atos, porque, por mais que o intelecto venha em seu auxílio, com artifícios ou subterfúgios, né, ou seja, aquelas máscaras que a gente coloca, onde a gente tenta parecer o que de fato nós não somos, para pertencermos aos grupos e sermos aceitos e elogiados na sociedade, ela não poderá esconder o que nele predomina, a densidade material do corpo físico ou a lenta exteriorização da centelha no campo moral. Então, por mais sol com a peneira que a gente tente tapar, a gente não passa despercebido ao mundo daquilo que de fato vai dentro de nós, que se expressa através das nossas atitudes e dos nossos sentimentos. E não única e exclusivamente do que sai da nossa boca, né? Que palavras o vento leva. E a atitude é o que fica e edifica. É um esforço de milênios, inúmeros dos quais se passaram sem que o homem atingisse tais alturas. Mas o Evangelho sempre oferece ao homem encarnado neste orbe um poderoso auxílio para a realização imediata da espiritualização, desde que seja compreendido, interpretado e vivido na essência de sua significação e do seu
poder redentor. Então, essa parte B, ela foi extraída do livro Verdades e Conceitos, de Edgar Aron, o livro dos Espíritos de Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo também. Com isso, nós concluímos a parte B, concluímos a parte teórica da aula, e é o momento para quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida ou quiser tecer algum comentário. Nossa, Irene, eu fiquei muito reflexiva depois da história do Belarmino, porque todos nós, eu acho, que se fosse para contar os erros que a gente faz, iam surgir muitos também, assim, né? A gente pensa que é muito, mas não é. Todo dia a gente faz alguma coisa assim que não tá de acordo com a nossa reforma íntima. É verdade, Cecília. Eu, quando digitei essa aula aqui no PowerPoint, foi uma das que eu mais gostei dentre as 22 que fizemos até agora. Eu achei essa história aí do Belarmino, assim, uma reflexão maravilhosa, porque a gente, quer queira, quer não queira, vive muito no automático. E mesmo que a gente tenha um foco, né, eu, pelo menos, procuro ter. Não estou dizendo que sou santa, que o meu processo é melhor ou mais rápido do que de ninguém. A única coisa que eu posso afirmar é que eu procuro no dia a dia. E mesmo assim, se você, ao deitar, fizer como Santo Agostinho, né, aquela reflexão do travesseiro, e você ficar pensando o que eu fiz de positivo e o que eu poderia ter feito melhor do dia de hoje. Aí você vai encontrar, sim, coisas que você poderia ter feito melhor. Você vai encontrar, sim, coisas que você poderia ter feito e simplesmente deixou passar. Então, se nós passássemos a adotar como Belarmino fez, quantas situações nós não levantaríamos ao longo dos anos. Porém, é o que eu falei, não basta só identificar, você tem que trabalhar. E foi isso que faltou no caso do Belarmino, Cecília. Então, a gente vai ficar reflexivo, sim, mas a gente tem que interiorizar em nós a corrigenda daquilo que nós vamos identificando, que foi o que faltou na trajetória dele e que ele quis deixar claro para que a gente pudesse ficar impactado como nós ficamos e que isso reverberasse de forma positiva no nosso processo de reforma íntima. Gostaria de... Só um instantinho. Cecília, você gostaria de complementar mais alguma coisa? Não, era só isso. Então, que seja positivo o seu impacto, viu, meu amor? Estou torcendo por você e por todos nós. Pode falar, Daniel, que você está na fila. Não, eu ia comentar algo bem semelhante. Eu acho que tanto o tema A quanto o tema B, eles são complementativos. E o Belarmino, ele fez, digamos que o primeiro passo, né? De tomar consciência, de começar a categorizar aquilo que ele fazia de ruim e que era de fato nocivo até para a saúde dele, tanto que encurtou a encarnação dele. Mas faltou de fato o passo 2, que é primeiro você entende o que você está fazendo de errado, senão não tem como você resolver, vamos colocar assim, e depois você coloca em prática a reforma íntima para ir minimizando isso aos poucos, mas enfim, ir tendo a melhora gradativa, que é o que a espiritualidade superior espera da gente em termos de evolução, né? Exatamente, mas ele fez realmente o primeiro passo e faltou, de fato, o exercício, né, da corrigenda, e não apenas a identificação. Eu costumo sempre falar que quando a gente reconhece o que temos que corrigir, nós já caminhamos 50%. Porque quando nós não reconhecemos que nós temos determinadas atitudes que devem ser melhoradas, aquilo para nós não existe. Se não existe, o que eu vou consertar? Então, ele caminhou esses 50%, mas ficou muito distante daquilo que ele poderia ter realizado ao longo desses 20 anos, ou quiçá dos 42 anos, se ele tivesse completado o seu tempo de reencarnação. Né? Ele poderia ter dobrado o seu tempo dentro da atividade aí, doutrinária, e poderia até, quem sabe,
nesse período de tempo, ter se dado conta desse perfil de transformação. Mas ele acabou lesando tanto o corpo físico dele através do desequilíbrio emocional que acabou desencarnando. Pena que ele não falou do quê, né? Talvez, quem sabe, um infarto? Alguma coisa assim, não sei. Mas ele abreviou bastante a vida dele por conta do emocional. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque muitas vezes a gente não procura cultivar a calma, respirar, encher a boca de água, como não sei se era o Chico que indicava, né? Vamos encher a boca de água para não responder. E aí, depois que os ânimos se acalmam um pouco mais, a gente procura conversar, esclarecer, porque no auge dos sentimentos exasperados, não tem como sair coisa boa. E aí a gente vai fomentando, né? É como colocar combustível na fogueira, para que ela se torne cada vez maior. Mais alguma coisa, Daniel? Não, acho que é só isso mesmo. Eu estava até especulando aqui também a causa da morte, mas Não apareceu? não dá para saber, mas eu acho que o cortisol, por exemplo, que está relacionado ao estresse, né, e coisas do tipo, a gente sabe, né, aumenta a pressão, tem vários, mexe com questão hormonal, então, às vezes ele pode até não ter falecido de algum infarto, alguma coisa assim, tão grande, vou colocar dessa forma, né, mas pode ser alguma coisa que os órgãos vão deteriorando aos poucos e vão gerando doenças que ele nem teria, né, se não tivesse passado por esses dissabores. Com certeza. Mas eu acredito, eu vou até pesquisar depois, eu acredito que essa história dele provavelmente deve estar aqui nessa parte da bibliografia, nesse livro Verdades e Conceitos, de Edgar Armond. Porque no livro dos Espíritos eu não me recordo de ter visto nos períodos que eu estudei aí essa história, e nem no Evangelho. Então deve estar nesse outro livro de Edgar Armond. Oi, Irene. Oi, meu bem, pode falar. Eu acho que é Humberto de Campos. Ah, é? Ah, é, dona Inês. Que excelente contribuição. Eu já vi essa historinha aí várias E aí, vezes. você não sabe dizer aí com que ele morreu? Não sei, mas foi quem escreveu, foi acho que Humberto de Campos, está no livro dele. Bom, vamos pesquisar. Quem achar, conta um por outro aí, que foi uma curiosidade geral. Acho que é Humberto de Campos, sim. E quem que estava querendo falar? Era a Silvinha, né? É isso que eu queria perguntar. Porque a primeira pergunta está perguntando quem foi Belarmino Bicas. Aí eu queria saber que é para a gente fazer uma autobiografia do viver dele, é isso? Não! Tudo que, geralmente, Silvinha, todas as respostas dessas questões estão no PDF, está no próprio slide. Então, é claro que se você for fazer uma pesquisa no chat GPT, se você for pesquisar na internet de uma forma mais ampla, você vai até se aprofundar mais, porque eu vejo que tem algumas respostas que algumas pessoas colocam, que dá para ver que foi uma pesquisa mais ampla, não foi baseado pura e simplesmente no material didático da aula. Você quer fazer assim? Pode ficar melhor, às vezes pode ser que faça alguma coisa dentro do escopo do que está especificado na aula, mas isso não é importante. Então, dentro do próprio texto desses slides da aula, que eu já postei hoje para vocês no grupo, você vai encontrar quem foi Belarmino Bicas. Está logo no começo, provavelmente no primeiro slide. Essa história da vida dele aí, eu estou tentando ainda assimilar, porque também ficou impactada. Né? Ele está bem confuso, né? Na verdade... Me mandou essa mensagem aí, né? Na verdade, ele diz lá, né, que só no plano espiritual é que ele conseguiu, de fato, ter noção de tudo aquilo que ele mesmo levantou e o quanto que ele deixou de trabalhar. Então, naquele momento em que ele faz a solicitação para a pessoa procurar trazer essa história dele para o público, era um momento de grande lucidez e um momento de querer ajudar as demais pessoas para que não cometessem o mesmo erro. Então, foi uma contribuição grande. Digamos que tudo que ele deixou de fazer com esse gesto, ele já conseguiu neutralizar boa parte do que ele tinha de negativo, porque quantas pessoas
não foram impactadas por uma reflexão ouvindo esse testemunho. Só que é óbvio, né? É igual a parábola do semeador, que eu acho que vocês já devem ter lido, visto, não sei se nós já falamos aqui. Mas a gente pode ficar impactado e amanhã já esqueceu. Aí simboliza aquela semente que caiu no meio dos espinhos e os espinhos a sufocou, né? Então, o quanto que esse testemunho dele vai servir para nós de forma positiva vai depender do nosso terreno fértil, do quanto que nós estamos dispostos e comprometidos com o nosso processo de reforma íntima. Então, para alguns que receberam essa história, em tantas pessoas que já tiveram acesso a essa aula, que é da Federação Espírita, né? Alguns no dia seguinte já não lembravam, outros lembravam por alguns dias e depois passou batido, deixou para lá, entrou no modo automático novamente, mas outros levaram em consideração e passaram a ter um posicionamento ainda mais firme com relação à sua melhoria íntima. Então, com certeza, essa iniciativa do Bellarmino transformou vidas. A responsabilidade do que a gente faz e interpreta daquilo que a gente recebe já é algo nosso. Mas a missão dele foi cumprida nesse quesito de reflexão e informação. Eu achei legal Mas, também, porque eu penso assim, então. em relação à negatividade. Tem pessoas que é muito negativa, né? Pelo amor de Deus. Sim. Né? E aí ele dá um exemplo que Pode isso aí é como se fosse se a gente tá tomando tipo todo dia uma bomba para ter um ataque cardíaco e morrer. Tipo assim, né? A negatividade, ela, quer queira, quer não queira, ela acaba nos trazendo tristeza, ansiedade ou depressão. E isso faz com que a nossa imunidade baixe, né? A maneira como a gente se sente, a nossa forma de nos posicionarmos perante o mundo, ela pode nos tornar mais fortes ou mais frágeis. E tudo isso está ligado ao nosso sistema imunológico. Né? Tem períodos da nossa vida que, às vezes, você engata um resfriado um atrás do outro, você engata algum tipo de enfermidade básica que demora para sarar, enquanto outros enfrentam aquilo por 3 semanas, você já está 2 meses. Então, tudo isso é fruto do nosso sistema imunológico. E nem sempre é apenas algo de origem puramente física. A gente tem que ter esse olhar para vermos também essa questão emocional, espiritual, muitas vezes, até que vem a exacerbar o que sentimos, mas tudo isso porque nós abrimos brecha, porque nós demos oportunidade, tanto para o vírus físico, quanto para uma intensidade de irmãos menos esclarecidos em relação ao que nós estamos sentindo. Então, sempre, gente, temos que ter esse olhar para a nossa responsabilidade individual e intransferível com relação à nossa felicidade, ao nosso progresso moral e espiritual. Porque, no final das contas, é sempre entre nós e Deus. Nós nascemos sozinhos, muito embora nós tenhamos sido auxiliados desde o parto e durante toda a nossa vida por outras pessoas abençoadas que nos cuidaram, que nos educaram, que nos alimentaram, na figura de nossos pais e dos nossos parentes mais próximos. Mas nós fizemos essa passagem do plano espiritual para o parto sozinhos. E nós faremos a passagem do plano carnal de volta à casa espiritual também sozinhos. Então, quem vai responder por qualquer decisão que a gente venha a tomar somos nós mesmos. É interessante que assumamos essa responsabilidade e que olhamos sempre dentro do nosso coração, do nosso sentimento, daquilo que nos traz mais paz e leveza, para que a gente possa viver em conformidade com a nossa essência, e não com aquilo que as outras pessoas, por mais que nos amem, achem que é o correto para a nossa vida.
Porque quem vai calçar o sapato e andar é você. Se esse sapato é apertado ou confortável, é outra questão. Se você aceitou calçá-los, é uma escolha. Entenderam, meus amores? Que aula hoje, hein? Caramba! É para compensar a falta da semana passada. Nossa! Cara, Eu também isso, gostei muito. Gostei muito. nossa, hoje valeu. Foi muito boa hoje. Que bom. Eu sabia que essa aula tinha potencial desde o momento que eu digitei. E aí nós temos, então, aqui, gente, só para finalizar, a parte C com as questões, né? Que teremos para a próxima aula, na próxima quarta-feira, com a graça de Deus. E a nossa frase de reforma íntima. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Olha que lindo, né? Bem legal, gostei dessa frase também. Então, vamos encerrar aqui o compartilhamento. Vou voltar ao layout. E eu fico particularmente feliz com o fato de vocês terem apreciado o tema, terem refletido a respeito. Tenho certeza que em maior ou menor proporção, tudo isso calou fundo aí no coração de cada um de nós, inclusive no meu. Então, vamos procurar vivenciar, né, o que a gente captou hoje, colocar em prática na nossa melhoria íntima. E, mais uma vez, eu agradeço a participação de cada um de vocês nesse curso, nessa aula, sem o qual esse trabalho não seria possível. E rogo a Deus, aos nossos mentores espirituais, dessa egrégora, né, do nosso grupo Exercitando o Amor, que possa sempre envolver a cada um de nós com muitas vibrações positivas, que possam estar sempre nos auxiliando e nos fortalecendo na nossa caminhada, né, rumo a todo esse processo que temos discutido desde a primeira aula. Então, se ninguém tiver mais nada a dizer, uma boa noite a todos e um beijo em cada um de vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.